Pronto. Olá! Mais uma vez aqui no canal Poesia que Edifica e hoje com um convidado muito especial, nordestino também, lá das bandas da Paraíba, Pernambuco. Nós já tivemos outros convidados de outros estados, mas não do Nordeste, né? Tivemos um convidado de Minas, que foi o Alex Gabriel, de Belo Horizonte, e outros convidados do Cariri, né, de Brejo Santo, de Juazeiro, do Crato, e hoje um convidado também nordestino, assim como eu, mas com um sotaque gostoso, nossa senhora, da Paraíba, é Edgar Diniz, que é cordelista, professor, né, como eu, mas da área da história, historiador, e realiza um trabalho maravilhoso na TV7, né, da Paraíba, que é um canal no YouTube. Fui convidada para participar do programa Meus Versos, foi lá que nos conhecemos nessa participação, no mês passado. Também realizei com o Edgar uma oficina de cordel. Foi muito bom participar e conhecer outras pessoas interessadas no cordel. E, por favor, que bom, finalmente, já faz um tempo que estamos tentando esse contato, esse bate-papo, mas como Edgar é muitíssimo ocupado, né, com seus trabalhos da TV, do seu trabalho com cordel nas escolas, ficou um pouquinho difícil, mas finalmente estamos aqui. Bom dia, Conseguimos. meu querido amigo, meu novo amigo. Olha, bom Desde dia, o minha amiga. primeiro contato já tive você assim como um amigo, né? Claro, mas sim, temos várias coisas em comuns, né? A poesia, questão da espiritualidade, né? Aham. Questão de visão de mundo. Isso, somos educadores, né? Aham. Tudo isso atrai. Eu sou muito fã das coisas que atraem, né? Claro que as coisas que não atraem a gente não deve descartar, mas Aham. claro, né? Tem uma questão de afinidade Isso. que isso até a questão da literatura espírita explica muito bem isso. E claro que a gente, quando as pessoas são afins, fica mais fácil, né? Eu acho que se a gente for comparar essa questão do afim, assim, quem você convidaria para tomar um cafezinho? Eu Isso mesmo. convidaria alguém afim, né? Isso. Mas claro que no contexto que não seja café, a gente tem que estar com todos e fazer o melhor para que todos sejam sejam acalentados, digamos assim. Mas se for para tomar um cafezinho, eu prefiro tomar com quem eu Exatamente. Isso mesmo. Eu estava pensando da gente fugir um pouco do padrão do bate-papo que eu costumo realizar com os convidados, né, de focar no trabalho deles. Mas a exemplo do teu programa, né, Meus Versos, na TV7, sempre que a gente está conversando, me dá vontade de. Eu lembro de um poema meu que tem a ver com o que você está falando. mas Aquela olha, coisa do mote também, né? E aí a gente mas falando aqui. fique tranquila, viu? Porque assim, eu tenho um problema, vou Ah, confessar para você que só tá eu e você. sim. Olha, eu tenho um problema seríssimo não é de disciplina, mas de ter um roteiro Uhum. nessa questão poética. Porque eu acho que a poesia, tem um poeta que já partiu aqui, João Paraibano, que ele dizia um verso que eu gosto muito desse verso, que ele dizia assim: às vezes eu canto ruim, mas quando eu canto feliz, Deus me mostra um verso pronto. E eu digo ao povo que fiz: nem sempre a língua é dona dos versos que a boca diz, né? Nem sempre a língua é dona dos versos que a Uhum. boca diz, né? Então não adianta a gente deixar um negócio muito Não, não. amarradozinho, porque a poesia ela é livre, a poesia ela é para ser dita, Exatamente. né? Então você faça,
e a gente vai dizendo. Enriquece o nosso bate-papo, e é até bom que as pessoas percebam isso, né? Como a poesia nos permite. No nosso bate-papo lá no seu programa, Meus Versos, eu já estava aqui com tudo planejadinho, né? Já havia escolhido os poemas para ler lá no seu programa, e de repente eu fui mudando. À medida que você ia falando um cordel seu e a outra convidada ia falando algo também no mesmo rumo, aí eu já ia catando aqui, aproveitando que ninguém estava me vendo e catando É aqui outro verdade. que tem a ver. E você falando de afinidade, eu lembrei exatamente disso, né? Que eu tenho um poema que fala sobre os afins se atraem, né? Quando você falou do espiritismo, dessa parte da espiritualidade, e um dos primeiros textos que eu fiz foi sobre isso, que a gente aprende que são os afins que se atraem, né? Quando a gente é adolescente, tem aquela história de dizer que os opostos se atraem. Na verdade, isso fica mais no físico, né? Mais na relação física, né? De adolescente, né? Uhum. Aquela coisa assim. O que realmente a afinidade está mesmo aliás, a atração está mesmo na afinidade, né, das pessoas, e as relações duradouras são aquelas em que as pessoas têm essa afinidade em alguma área, ou em algumas áreas, É, né? No nosso essa questão caso... do oposto se atrai, eu acho que merecia até um estudo, né? Porque pode até se Sim. atrair, mas para conviver não é muito fácil, não, né? Não, justamente para as relações verdadeiras não partem desse princípio, né, de que os opostos se atraem. E a nossa afinidade, o que provoca essa nossa amizade, que eu já considero você um amigo, é o fato de, primeiro eu digo que é o fato de sermos nordestinos, sabia? Porque nordestino é assim, é simpático, é acolhedor. Quando a Aderaldo me convidou, né, fez o convite formal para participar do seu programa, ficamos um tempão batendo papo. Parecia que a gente já se conhecia há um tempão. Né? E com você do mesmo jeito. Então, eu acho que isso é característica de É, nós, né? Nós, nordestinos, somos assim, acolhedores, né? Parece que a gente já se conhece. E a questão esse lado da poesia, dos temas, muitos temas seus, do que eu já vi seu, tem muito tema também que eu já escrevi alguma coisa, e o fato de sermos educadores. Antes de começarmos a gravar, eu estava vendo um vídeo seu, né, no que você postou ontem no Instagram, uhum, você numa escola estadual, né, em Pernambuco, isso. né? Em E Olinda. aí você fazendo uma oficina de cordel com alunos do ensino médio, não é isso? Numa sala de aula. E eu fiquei tão encantada de ver aquilo, eu como professora, de ver que isso deu certo, que isso dá certo, que isso é possível. E eu fiquei Uhum. até emocionada com aqueles garotos lá. E depois eles fizeram um rap, né, É, a da poesia. estrofe que vocês construíram. Aham. E eles encantados. Nossa, eu achei aquilo tão bonito. Mas É aí aquela. complementa Ah, isso aí pra gente, esse teu trabalho. massa. É aquele ali, é o meu projeto, né? Que é esse aqui, é do Cano em Cordel. Aham, E aquilo ali foi um programa que é um programa Como Será, que passa na Rede Globo. E o título daquele programa era Meu Professor é o Cara. Então, eles fizeram uma pesquisa, a produção desse programa Como Será, né, que acho que é Sandra Nenberg que apresenta. Eles fizeram uma pesquisa de quais são os educadores que têm um trabalho com os estudantes, né, tal. Aí ligaram aqui para a Secretaria de Educação disse, tem um poeta, tal. Aí foram para lá e fizeram aquela matéria muito massa, eu também gosto muito, porque a poesia consegue fazer coisas que assim, né, diante desse meu trabalho que eu faço com educação e poesia, eu eu tenho descoberto coisas maravilhosas que a educação pode fazer, né? E isso é bom demais. você também tem um outro projeto, não é? Um projeto Olha, social. eu tenho vários projetos. Conta aí pra gente. O cordel ele consegue ter várias ramificações, digamos assim. O meu projeto é o Educando em Cordel, né? Só que ele consegue abranger vários outros projetos. Esse que a gente viu no programa Como Será, eu juntei com um rap também, né? Ficou um projeto chamado Rap Cordel, onde ele utiliza a poesia de cordel com a musicalidade do rap.
Então, eu tenho um amigo que ele é professor, ele é DJ também, professor de português e DJ. Aí a gente fazia as poesias e com os meninos e depois ficava procurando uma batida de rap para musicar as poesias. E foi muito interessante, porque a gente levou os meninos cantaram num evento para Gabriel Pensador, que ele estava lá, tal, foi muito massa isso. E a gente deu uma parada por conta de vários motivos, né, principalmente financeiros também, né, porque a gente precisa de patrocínio para fazer tudo isso. Mas tem esse projeto Rap Cordel, e no ano de 2018 eu fui convidado pela Secretaria de Educação para fazer um trabalho também nas unidades prisionais. Isso, Aí sim. a gente fez um trabalho Educando em Cordel nas Asas da Liberdade, onde o título já diz, né, que você mesmo estando numa unidade prisional, estando ausente de liberdade, você pode viajar nas asas da liberdade com poesia. Então também tem esse trabalho que a gente faz nas unidades prisionais e é tudo isso, né? E dentro disso tem materiais, deixa eu ver se os materiais estão aqui pertinho, né? Que ótimo. E a E arte aí a gente vai... favorece tudo isso, né? Onde quer que você esteja, nesse período de isolamento, por exemplo, né? Em que as pessoas estão aí em casa, a gente acaba escapando, né, dessa prisão que se torna a casa da gente pela arte, ou pelo menos eu faço dessa maneira. A minha Mas maneira claro, de sair por aí é pela arte mesmo, né? A leitura, né? A não, com escrita, certeza, é com isso. certeza. A arte é importantíssima. Os livros são esses aqui, ó. Nossa, que Educando em máximo! Cordel, que é esse. Poxa, lindo! Eu trabalho para Fundamental 1 e Fundamental 2. Ele ensina como fazer a poesia, né? Um pouquinho daquela oficina que você Aham. participou. Aí tem também esse... Aí fora os cordéis, né? Tem esse, assim, esse que eu fiz, Minuto de Poesia, que é uma poesia para cada dia, né? Para cada Puxa! dia do mês. É feito minutos de sabedoria. Eu fiz minutos de Assim, poesia. É uma poesia reflexiva. Por exemplo, hoje é quanto mesmo? 5? É 4? 5. Hoje é 5, né? Isso. Então, por exemplo, para o dia de hoje, nós temos essa poesia, ó. A paixão é como um filme. Cada dia é uma cena. Nas trincheiras de uma guerra, o mau ato é o que condena. Quando muda para o romance, a felicidade é plena, né? Nossa, que coisa linda! Esse Esse é daí o eu recado. quero. Esse eu Esse é o quero. recado. Esse é o recado, né? A vida é um filme, né? Você que faz, se que você quer uma guerra ou quer um romance, né? Ou quer uma aventura, aí é com você. Isso, e voltando ao que a gente conversou no início, acho que a atração dos opostos tem a ver com essa primeira parte aí, né? A paixão, né? A paixão Oxe, acontece oxe. nesse É. momento. E esse aqui, ó, é o livro das unidades prisionais que a gente lançou ano passado nas Asas Hum, da Liberdade, que são só poesias dos reeducandos das unidades prisionais. Nós fizemos em cordel, né? Eu vou para uma unidade, faço uma oficina e a gente transforma a poesia deles em cordel. Aí eu juntei todos esses cordéis e fiz esse livro aqui, Nas Asas da Liberdade, que é com todas as poesias dele e é um livrozinho material, uhum. mas contém nesse livro subjetividades, entrelinhas, que são infinitas. Eu não tenho como resumir o livro, porque ele é infinito no contexto de alternativas e de É, subjetividade. Edgar, essa oficina que você faz nas unidades prisionais é dividido como? São quantos dias, quantas horas? Como é que acontece? Eu fiquei É, curiosa. apesar, apesar as unidades prisionais, eles têm uma rotina, né, o que fazer, mas é complicado, sabe? Porque assim, eu posso ir como já aconteceu, eu posso ir num Uhum, dia e tá tendo sim. algum movimento não muito bom lá. Então eu não posso fazer nesse dia. Então já quebrou esse dia, né? Mas geralmente funciona assim, funciona, eu vou num dia, faço questões técnicas do cordel, depois no outro dia, Uhum. no mesmo dia, no outro dia não, né? Na outra semana, porque tem presídios aqui que ficam um pouco distantes. Por exemplo, tem um presídio aqui que fica na ilha de Itamaracá, que também faz parte da região metropolitana do Recife. Mas, claro, para ir para lá, precisa de mais algumas coisas, e quando eu vou sempre com o carro da Secretaria da Educação. Uhum. Então, precisa do carro no dia, precisa para saber se o presídio está funcionando tudinho. Mas em quatro, cinco momentos,
eu consigo fazer a oficina e fazer uma culminância, porque a culminância é muito importante, onde eles possam declamar as poesias dele. Então, a gente faz um eventozinho no presídio, onde eles possam declamar, né? Mas, assim, não tem como eu dizer quais são os dias, Sim. justamente porque pode acontecer, já aconteceu situações de ter um rebelião, assim, eu estar lá dentro e um processo. Tem umas coisas que... Eu imagino, mas me despertou a curiosidade de entender, de você me conta como é que acontece a receptividade deles. Assim, é um grupo de quantas pessoas participam e como é a receptividade deles quando você chega com essa proposta, né? E nessa culminância, geralmente quantos se revelam esse talento que às vezes eles nem sabem, né, que tem. E de repente você deixa lá isso para eles, essa descoberta, e é até um recurso para eles, né, na rotina lá, exercitar e ganhar asas, né, na liberdade através da sua poesia. Da poesia. Como acontece a receptividade deles e, ao final, o resultado, como costuma acontecer? A Eu faço esse transformação, né, dessa... a transformação. Eu faço esse trabalho nas escolas das unidades prisionais. Então, eu já tenho as turmas prontas, né? Claro que se a diretora da escola ou algum agente disser, diga, mas tem um rapaz aqui que ele já terminou, ele não está mais estudando, é um universitário, e ele tem um talento para escrita muito massa, assim. Então, pode chamar. Então, assim, é aberto, né? Mas, claro, que eu faço com a turma, geralmente turma de 20, 30 alunos, tal. Puxa, é bem grande. E sobre essa questão de como eles recebem a poesia, ela sempre esteve muito distante deles, né? É tanto que eles estão nas unidades prisionais. Sim. Não que um poeta não possa ser preso, né? Mas se você fizer uma retrospectiva na história dos poetas, digamos que temos um percentual muito pequeno de poetas presos, né? Aí a gente pode pensar assim, sim, mas por que não tem poeta preso, né? Eu acho porque a poesia ela nos leva a reflexões de ser humano, né? De ser humano e de E ver a eles não vida estão no outro formato, prontos para né? isso, né? De ver a vida no outro formato. E a poesia está ligada à empatia, né? A poesia está ligada ao amor. Então, não é que um poeta não possa cometer um crime, porque um crime são coisas que acontecem, né? Assim, que Sim. pode acontecer, como diz o Matuto, de supetão, né? Independe, né? Independe, Isso. mas se a gente for ver as probabilidades, então a gente sempre está um pouco distante disso. Então, quando a gente entra numa unidade prisional e diz a eles que a gente vai mostrar a eles o que é a poesia e eles vão aprender poesia, então eles sempre acham que a poesia está distante, porque na escola, o mínimo que eles estudaram, quando eles estavam fora, né, criança, estudaram muito pouco poesia, e os poetas que eles estudaram foram poetas como Drummond, Cecília, né? Então são Bem poetas que distantes, estão né? distantes, são como se fossem divindades, né? Que a gente não pode chegar naquele Isso. local lá. E às vezes uma Então, linguagem inacessível muito para eles, né? De acessível, né? compreensão. Então, quando entro, eu levo a poesia popular, né? Que é uma poesia de poetas que vieram, que tinham muitos poetas cantadores que nem escrever sabiam. Então faziam poesias maravilhosas, sem saber escrever, o poeta cantador, né, repentista. Então eu mostro a qualidade desses poetas. Só para tu ter uma ideia, uma vez um poeta chamado Sebastião Dias estava na cantoria com o Zé Cardoso, e Sebastião chamou Zé Cardoso de analfabeto, e Zé Cardoso é um poeta mais simples, né, academicamente falando. E Zé Cardoso disse assim para ele: aprendi a cantar sem professor, com a graça de Deus eu sou completo. Você vem me chamar de analfabeto exibindo o diploma de doutor. No congresso que eu for competidor, eu vou dar em você 10-0. Bastião, vou ser muito sincero. Se eu deixar de cantar, não sou feliz. Ser poeta, eu sou porque Deus quis. Ser doutor, eu não sou porque eu não quero. Né? Então, isso é maravilhoso demais. Então, quando eu levo essa questão para eles, que o poeta popular é um poeta que não tem um contexto acadêmico, mas que ele tem a poesia dentro dele, tantos poetas como Cancão, como Patativa da Saré, né, que
podem fazer os versos, mesmo sem esse contexto acadêmico. Então, eles percebem que pode fazer poesia. Aí é que saem as poesias maravilhosas, né? Depois eu vou até citar algumas poesias dele. Abre o Eles, coração e toca, né? Porque essa poesia que você... Esses versos aí que você declamou agora me tocaram aqui, né? não, Então, e essas pessoas que estão nos presídios, eles não são de todo mal, né? Ninguém é de todo mal, né? Então, toca alguma coisa boa lá, né? Em algum pontinho, em porque alguma parte da personalidade deles. eu É estava isso. até, como eu sou palestrante também, né? Vocês sabem. Então, aí às vezes a gente surge muitos comentários ou temas ligados a isso. Esses dias eu estava fazendo um diálogo, né, numa das palestras, e a gente estava falando sobre essa questão da maldade, né, ou de coisas ruins. E é interessante, se a gente pensar num contexto filosófico, não existe coisa ruim. E não existe a maldade. Existe a falta de conhecimento, né? Isso. Então, assim, as pessoas que estão lá não são pessoas más, são pessoas que não têm o conhecimento da bondade de certas coisas. E quando a gente tem uma visão muito materialista das coisas que não é a visão espiritual, a gente pensa assim, sim, mas fulaninho, ele matou fulaninho, né? E isso é uma maldade. Aí eu não queria entrar muito nessa questão filosófica, mas é maldade para quem? Porque se a gente for olhar pelo lado espiritual, todos nós temos os Temos esse caminhos, potencial, né? né? Talvez e a morte não é algo mal, porque a morte faz parte do contexto natural da vida, né? Então todos nós vamos partir. Ah, mas a pessoa partiu de uma forma que não é a forma natural. Sim, mas será que não teria que ser um formato, né? Para que ele pudesse caminhar no outro canto de uma forma mais suave, que a gente também não sabe o que foi que ele fez na caminhada, né? Bem profunda Então, essa reflexão. porque, por E é exemplo, de às vezes, caso a caso, né? Porque há puxa, níveis, né, há motivações claro, diversas, né, para esses atos, né, de acordo com a concepção de cada um deles, né? Mas o que eu observo é que a tua poesia, especificamente, por tratar de temas assim, né, com essa linguagem popular, e você, com essa linguagem popular, abordar temas tão profundos, principalmente uhum, para esse lado espiritualista, acaba tocando essas pessoas e elas se aham, identificam e desperta aquilo, né? Desperta essa emoção, esse lado, né? Digamos assim, esse lado bom, aham. né? E eles se reconhecem também nas É porque, poesias. assim, claro que eu devo ter um auxílio dos irmãos, né? Porque são pontos muito delicados, né? Por Uhum. exemplo, claro que eu não posso chegar numa unidade prisional e dizer não existe a maldade, porque é muito Sim, filosófico dizer que não sim, existe a sim. maldade, né? Então a gente tem que ter uns níveis de ensinamento, de passar o ensinamento, Isso né? está na estratégia que você usa, né? Não precisa abordar esse assunto, essa discussão. Claro, Está na é estratégia. justo, né? Eu estou falando para você que não existe a É, maldade, porque eu isso. estou falando para Uhum, você num contexto mais filosófico, né? Tem uma isso. frase que diz assim: Deus é tão misericordioso que ele permite a manifestação do mal para que o bem prevaleça. Então, ele permite a manifestação do mal para que o bem prevaleça. Então, sempre é o bem, né? Sempre é o bem. Mas, claro, diante de uma pessoa que teve várias dificuldades no contexto social dele, é difícil você chegar com essa filosofia. Porque Uhum, eu tenho que quebrar umas amarras quando eu entro. Quais são as amarras que eu tenho que quebrar? As correntes, os grilhões. São pessoas machistas, são pessoas preconceituosas, de certa forma até racistas, né? Homofóbicos. Então, eu tenho que sair quebrando algumas coisas. Então, eles aprenderam desde cedo que se alguém batesse neles, eles tinham que revidar, né? Eles aprenderam desde cedo que o pai deles está preso, né? Então, o pai dele está preso porque o pai dele fez uma coisa e, de certa forma, o caminho dele seguiu para o caminho dos pais. Então, são questões que a gente tem que isso. quebrar, né? Então, são essas, eu acho que é esse o ponto principal. E quando eles terminam um verso, por exemplo, quando eu falo com uma pessoa, porque eu também não quero saber muito o que foi que eles fizeram, porque senão também não dá para trabalhar, né? Porque também eu sou Uhum. humano, né?
Então, se eu chego para um cara e digo, o que foi que você fez? Ele diz, rapaz, eu decapitei minha mãe, fiz não sei o quê. Diz, aí, meu velho, né? Aí a mente do poeta Edgar diz, vixe Maria, como é que eu vou trabalhar com esse cara, né? Então, assim, eu não procuro saber o que eles fizeram também para que eu não julgue o trabalho deles, né? Eles, né? Então, eu não procuro saber sobre isso, não. Mas aí eu encontro um homem que eu percebo no estereótipo, que é um homem bruto, que é um homem que está há muito tempo ali, que as questões que levaram ele ali são questões muito fortes. Aí, de repente, ele faz um verso, aí eu digo assim, existe luz nesse túnel aí, existe luz, né? Só para você ver um versinho que um rapaz me disse, o nome dele é João Batista, ele disse assim, vento forte que destrói, leva grande ilusão, sentimento apagado, mexe mais o coração, que o vento leva a chave que me prende na prisão. Nossa, Maravilha. Que que o vento maravilha. leva a chave que me prende na prisão. Puxa, Isso aí dá para a gente fazer uma hora de reflexão. ele Então, é poeta, que coisa é, linda. Era então isso que essa eu ia poesia perguntar. saiu, Ia essa perguntar poesia para você. saiu, né? Fala. Não, e essa poesia saiu de uma pessoa, eu vou usar esse termo, uma pessoa bruta, não bruta no contexto de violência, mas bruta no contexto de algo duro, né? Isso, Que não foi endurecido, lapidado, que lapidar. não foi lapidado, né? Aí de repente ele diz uma poesia dessa, aí todo o concreto, né, vai se desmanchando e eu consigo perceber um poeta ali, né? Exatamente. Que temas eles costumam abordar? Que temas nessas produções deles? Eles costumam falar sobre o quê? Assim, sempre é livre, né? Sempre é livre. Sim. Mas, claro, os temas mais abordados sempre são, assim, liberdade, saudade, perdão de uma forma muito, né? Perdão de uma forma muito, ainda muito velada, né? Sim. Porque ainda está faltando alguma coisa. E as mulheres, né? No presídio feminino, as mulheres falam muito de amor, né? Saudade. Mulher é um bicho danado, Isso. viu? Como Era o que eu diz, estava imaginando. como diz Chico César, né? Eu vou só mudar uma palavrinha. Chico César diz: eu sei como tocar no coração de uma mulher. Já fui mulher, eu sei, né? Eu sim. Já fui mulher, eu sei. Sim, é muito linda essa, né? Paraibano. Puxa vida, que interessante isso que você falou. E a propósito do perdão que você citou, né? Que tem tudo a ver com esse público das suas oficinas. Nas unidades prisionais, eu estava lendo aqui um poema seu que fala sobre perdão. E quando você me enviou esse poema, esse cordel, Edgar, eu tinha pensado, puxa vida, eu abordei esse assunto com o Tom Trajano, né, o psicólogo, que foi o nosso último bate-papo. Meu último bate-papo foi com o Tom Trajano, psicólogo, que também é espírita, e nós levamos muito também para essa abordagem, não só da psicologia, mas também essa abordagem espírita a respeito do auto-perdão. Mas explorando aqui o teu cordel, dá para render um bom assunto, viu? Porque você falou de situações que não foi contemplado lá na minha conversa com o Tom. Vamos começar falando sobre esse cordel aqui, essa poesia? Vamos embora. Podemos Você sim. que, você que Você, por conduz. acaso, declama todos esses cordéis ou a gente vai lendo aqui? Eu tenho assim a ousadia de ler uma estrofe, você ouve. Como é que você Não, acha pode. melhor fazer? Não, se você quiser ler, porque você vai abordar a estrofe que você quiser aí, Mas né? se você quiser declamar, eu fico aqui apreciando, ouvindo. Então eu declamo e Sim, você está com ele escrito aí. tô com ele aqui. Então você faz o seguinte, eu declamo e Declame aí para eu me você, deleitar, para a gente se deleitar. você vai marcando a estrofe Tá que lhe certo, tocou. tá bom. Pronto, mas porque essa poesia, perdão, ela foi justamente feita para isso. Às vezes a história da poesia ela é tão bonita quanto a poesia, né? Sim, Porque ela vem de um lugar mágico. E quando eu estava nas unidades prisionais e nos momentos que a gente encerrava e eles liam as poesias dele, né, declamavam as poesias, eu fiquei percebendo que eles pouco falavam sobre perdão.
Aí eu disse, rapaz, eu vou fazer uma poesia sobre o perdão. Aí fiz essa poesia e quando eu vou para a unidade prisional, eu entrego um cordel para cada um sobre o perdão, leio a poesia e peço para que eles vejam qual a estrofe que mais toca a eles. Então eu vou declamar essa poesia. Eu queria que você marcasse a sua estrofe, Tá mas também certo. marcasse algumas para a gente comentar. Mas eu queria que você marcasse a sua estrofe. E eu queria, vou dar agora um questionamento aí para você. Eu queria que você marcasse qual você acha que é minha estrofe. Opa! Vamos ver se eu consigo. Beleza, Então vamos então vamos lá. lá. A gente conhecer um pouco mais de você. Massa, vamos lá. Então, perdão não é esquecimento das ofensas cometidas. É sarar o luto do peito e tratando as feridas para que as lembranças ruins não sejam mais percebidas. Perdão não é abraçar nem beijar o ofensor. É se apegar com Cristo e curando a sua dor para depois de enfim curado abraçar o ofensor. Perdão não é apagar o algoz de sua vida ou levá-lo para casa dando para ele guarida, mas quem sabe orar por ele até o dia da partida. Perdão é observar os pensamentos do dia e, se tiver negativo, mudar toda a sintonia para que no céu cinzento surja um sol de harmonia. Perdão é olhar a seca e não ver somente dor, se lembrar dos campos verdes que ali já teve cor, pois que no quadro de Deus só tem tinta de amor. Perdão é olhar para trás, ver o que te machucou, perceber quanto cresceu, quanto se modificou, que na janela da vida a paisagem já mudou. O perdão é rir da vida, é ser nela um palhaço, trocar o choro, a raiva, pelo um cheiro, um abraço. Em vez de querer folgar, melhor apertar o laço. O perdão é se acolher, é por dentro se amar, é seguir, reconhecer, fazer novo caminhar, quebrando elos, correntes, dos grilhões se libertar. O perdão é perdoar. Simples assim, meu irmão. Foi o que Jesus mostrou lá na crucificação. E apesar dos nossos atos, dele tivemos o perdão. Então, isso é o perdão. Nossa! Hoje eu estou no dia emotivo. É só isso, né? Hoje eu estou Facinho. num dia muito emotivo hoje. Você sabe que essa coisa de isolamento, né? Tem dias que a gente está mais sensível. Tem dias, isso é E aí, hoje eu já acordei me emocionando com o teu trabalho lá na escola, né? E aí eu, como professora, começo a ficar imaginando, nossa, já pensou Edgar na minha sala de aula com os meus alunos? Mas isso não eu aprendi, esse meu projeto Educando em Cordel, tem um espaço aqui em Recife chamado Porto Social. O que é o Porto Social? É um local onde eles recebem projetos sociais, projetos que estejam ligados ao social. E meu projeto esteve incubado, que eles chamam incubado, né, durante um ano lá, onde eu trabalhei a questão de comércio, a questão de marketing, várias coisas dentro desse ano do projeto Educando em Cordel no Porto Social. Depois, quem quiser ver, só ir lá no Instagram, o Porto Social, que tem trabalhos maravilhosos. Dentro do Porto Social, por exemplo, eu conheci Fátima Bernardes, ela entrevistou o meu projeto, conheci várias pessoas nesse sentido. E dentro do Porto Social, rapaz, eu fugi da pergunta, peraí. Me Não, leva de não. novo para onde nós estávamos. Eu falando da sala de aula, né? Como isso foi tocante. Trazer você para a Sim. sala de aula, nossa. Lembrei agora. Não, é porque eu aprendi uma coisa, Que não é impossível, né? se Nada é fosse resumir, difícil. diga coisa que você aprendeu no Porto Social. Foi isso que eu aprendi. Quando eu entrei, teve uma frase que me tocou muito, que ele diz assim, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, né? Isso. Então, vamos sonhar grande. Então, para a gente ir aí fazer uma oficina com os alunos de você, Não, dá para para mim sonhar e dá para realizar tranquilamente, né? nada é impossível, sabe, Edgar? Nada é impossível em se tratando de arte. Para você ter uma ideia, aqui algo que eu queria muito, que eu sempre quis quebrar isso, né? Essa coisa que você sempre fala. Parece que o poeta, o escritor, está lá distante da gente, né? E aí, sempre que eu trabalho projetos de literatura com os meus alunos, eu sempre trabalho com os artistas daqui, né? Os escritores e poetas cearenses. E sempre levo esse pessoal nas minhas salas de aula. As redes sociais permitem isso, a gente encontra, né, as pessoas e tem acesso a elas. Então, já levei muitos poetas e escritores às minhas salas de aulas para os meus alunos conhecerem. E aí já é outra magia. Não é a magia aquela do artista ser
intocável, né? Parece que está em outro mundo, mas é a magia de você estar olhando para o artista. Eu lembro que uma Geralmente... vez... não, pode dizer. Só concluir isso, que você aí com o seu chapéu, né, que é uma marca sua, eu lembro que eu tinha um banner de um escritor de literatura infantil aqui, o Almir Mota, e o banner que eu coloquei dele na sala era com um chapéu, assim como o seu. E no dia que ele foi à minha sala, né, depois de estudarmos toda a obra dele, e que ele foi nos visitar, quando ele chegou na porta, as crianças sentadas, todo mundo preparado para ver o Almir, quando o Almir entrou, ele não estava com o chapéu. Aí os meninos ficaram, é ele mesmo? É ele mesmo? Acontece isso aí, viu? Porque eles acostumados a ver todos os dias e o Almir não estava com o chapéu. Eles não estavam acreditando. Não, é mentira, realmente é impossível. Ele nunca viria aqui, não é ele, é outra pessoa. E foi interessante esse detalhe. Depois disso, eu descobri uma coisa, né? Porque às vezes eu participo de eventos e eu recito lá, né? Em congresso, tem muita gente. Aí depois eu vou para um stand, eu tenho meu material, CD, cordéis. Aí eu tiro o chapéu um pouco para descansar, né? Aí o povo chega assim, você viu aquele poeta que estava recitando ali? Aí eu baixo no balcão assim, boto o chapéu e levanto. Aí eles começam a rir, né? Eu digo, pronto, sou eu. Aí foi nisso que eu descobri porque o povo não conhece Superman quando ele está Clark Kent. Sim. Aí dizia, mas por causa de um óculos, o cara não descobrir que o cara é Superman. Descobre não, rapaz. Por causa do chapéu, o cara descobre que é de Edgar, né? A magia da arte. Eu vi isso, porque eu não tinha visto você ainda sem o chapéu e vi você no vídeo, né? Lá na escola. Aí eu digo, olha só que... Não sou careca não, viu, pessoal? Mas realmente, tem isso mesmo. Comigo acontece isso com os óculos, né? Se eu tirar os óculos, as pessoas não me reconhecem. Mas essa parte que você falou dos meninos, é muito interessante isso também. Isso. Porque entra a magia de uma coisa que, como a gente falou no início, estava distante e agora está próximo, que é o escritor. Isso. Então, quando eu faço nas escolas que não são as prisionais, nas escolas, então eu faço com os meninos de 8, 10 anos, enfim, e eles estão lá com o meu livro. Então, quando eu chego na escola, está todo mundo assim no pátio, e o escritor vai chegar para falar com vocês. Aí eles ficam olhando para o livro. Isso. E olhando para mim, assim, sabe? Diz, ele está aqui. Isso é importantíssimo, porque transforma eles na possibilidade de escritores, né? E é inesquecível, Edgar. Eu cuido dessa providência, sabe? Eu sempre, quando eu apresento um escritor que nós vamos estudar, eu providencio essa magia, né? Para eles ficarem naquela expectativa. Quando eu consigo contato com o escritor, gente, ele vem amanhã. Isso aconteceu com o cordelista a última vez. Tem um grande cordelista aqui no Ceará, que é o Rouxinol do Rimaré. Talvez você já tenha ouvido falar dele. E aí, quando eu finalmente consegui convidar o Rouxinol e que ele marcou, eu vou amanhã. Eu corri na sala para contar aos alunos, interrompi a aula da outra professora. Gente, o Rouxinol vem amanhã! Nossa, foi muito incrível. Eles ficam eufóricos, sabe? Os pais, quando vão buscar, pensam que está ali um artista famoso, né? Que estou conhecido no Brasil inteiro. Mas é um artista também, né? E os meninos amam. E eles nunca esquecem, né? A vida inteira, eles vão ficar velhinhos e eles não vão esquecer porque toca na emoção. E você está tocando agora na minha emoção, viu? Desde hoje de manhã, quando eu vi você lá na sala de aula, que eu te imaginei na minha sala de aula. E esse poema agora também me tocou, né? Sim, mas aí qual foi a parte que lhe tocou? Vamos explorar esse poema agora, essa belezura aqui sua. Começando pela primeira, né? Porque dá a entender que o perdão, quando você perdoa alguém, tudo tem que ser, a gente tem que volta tudo como era antes, né? A gente tem que fazer tudo como fazia antes, né? Ter o mesmo contato, né? Trazer a pessoa para próximo da gente, né? Ter aquela mesma relação. E perdoar, a gente não precisa obrigatoriamente fazer isso, né? Porque a gente pode perdoar, mas é diferente de esquecer, né? E não esquecer é bom porque já é uma experiência que a gente
adquire para lidar com as pessoas, né? Para não Uhum. confiar tanto, né? Para não ser ingênuo, né? De contar todos os segredos, né? De trazer aquela pessoa para a nossa intimidade. Então, é uma experiência válida. Uhum. Então, vou ler aqui a primeira, tá certo? Me permita. Perdão não é esquecimento das ofensas cometidas. É sarar o luto do peito e tratando as feridas, para que as lembranças ruins não sejam mais percebidas. Certo. Já vou entrar aqui Não, na segunda. mas espera aí, viu? Que a Espera gente aí. explora as duas. Ah, tá certo, Deixa eu ler só a segunda para a gente explorar as duas. tá certo. Perdão não é se abraçar e beijar o ofensor, é se apegar com o Cristo e curando a sua dor, para depois de enfim curado, abraçar o ofensor. A minha maneira de ler é diferente porque eu não sou cordelista. Olha, Mas primeiro, explica aí melhor para a gente. vamos lá. Primeiro eu vou lhe dizer uma coisa assim. A gente vai marcar Tá certo, tá a bom. parte 2, porque uma poesia já tem uma história aí, viu? Então hoje não Aham. tem como a gente comentar duas poesias. Então você já vai anotando aí, agendando, Edgar, parte 2, viu? Ah, Pra sim, gente... sim, sim, sim. Parte 2, Porque ó, parte 3. só essa estrofe, a primeira estrofe, já tem história, né? Então, vamos lá. Tem um paraibano, mestre grande, chamado Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, ele dizia assim: o que é ruim de passar é bom de contar. Interessante, né? O que é ruim de passar Sim, é bom de sim, contar. Por isso. quê? Porque eu já assisti uma aula espetáculo de Ariano Suassuna. As coisas que ele contava na aula eram coisas que ele passou e que hoje ele contava de uma forma engraçada. Mas, claro, no momento que ele passou, não foi engraçado. Foi algo, né, que não foi tão legal. Então, quando eu digo assim, perdão no esquecimento das ofensas cometidas, é sarar o luto do peito e tratando as feridas, para que as lembranças ruins não sejam mais percebidas. Porque nós não temos como apagar uma Isso. coisa que foi feita com a gente. Né? Por exemplo, a gente tem um exemplo, né? A gente tem um filho e alguém mata um filho. A gente não tem como esquecer isso, né? Ou um companheiro nos trai, né? Num contexto de fidelidade, né? Vamos dizer assim, que a traição também é algo subjetivo, né? E algo reflexivo. A gente aí entraria no Aí outro já é viés, mas não quero entrar. outro, Mas aí outro a assunto. gente, mas aí a gente, isso é uma ofensa, né? Digamos assim. Uhum. Mas qual é a questão? Por exemplo, quando a gente namora, com 18 anos, a gente arruma uma namorada, né? E a gente diz assim, a mulher da minha vida. Aí a gente deixa, aí com 30 anos depois, a gente encontra, aí olha assim e diz, meu Deus do céu, eu era doido por essa pessoa, achava que era a pessoa da minha vida, e não era, né? Então, assim, a mesma coisa são as Uhum. ofensas, assim, né? Ela só vive com a gente enquanto a gente está alimentando. Eu não estou dizendo que a gente vai esquecer, a gente não esquece. A gente não esquece uma pessoa cometer um crime. Mas a questão disso sempre se tornar uma ofensa, isso não cabe ao ofensor, isso cabe a gente, né? Isso. Então, o perdão não cabe, por exemplo, eu pego uma briga com você e digo assim, me perdoe, né? Você perdoa se você quiser, agora eu posso lhe perdoar. Você não me ofende mais, porque isso não me machuca mais, né? Então, quando eu falo nesse ponto, eu estou falando sobre isso, né? Que tem um documentário muito interessante chamado Humanos, que quem puder assistir, o primeiro episódio de Humanos é um homem negro americano que ele é preso porque ele matou uma mulher e o filho. E toda semana ia uma senhora no presídio visitá-lo, conversar com ele, levar alimentos, enfim, roupas. E essa pessoa, ele se tornou um vínculo muito bonito, como se ela fosse a mãe dele. E com o tempo ele descobriu que essa mulher, ela era mãe e avó da menina e do filho que ele matou. E ele diz assim no documentário que foi através do local menos apropriado que ele descobriu o que é o verdadeiro amor. Né? Por quê? Porque ele disse que quando era pequeno, o padrasto dele batia na mãe dele e dizia assim, eu estou batendo em você porque eu te amo. Então ele aprendeu que o amor estava ligado à violência. Né?
Não era porque ele era ruim, que a gente falou. É porque ele não tinha o conhecimento do que é o verdadeiro amor. Então, ele descobriu no presídio que a pessoa que mais o amava naquele momento era a pessoa que ele tinha cometido algo, né, não tão bom. Ela esqueceu? Não, ela não esqueceu. Mas ela perdoou a ofensa cometida. Aquilo não ofende mais ela, né? Por mais que possa, de certa forma, relembrar e até dar uma dorzinha, mas não ofende mais. Então, essa estrofe fala Isso. justamente E disso. você me fez lembrar de algo quando você falou da paixão, né? Porque para todos nós, para todas as pessoas, a paixão vai embora sozinha, né? Ela pode ir embora sozinha, chega um tempo que a paixão acaba. Claro que aí já tem aquelas situações mais patológicas, né, das pessoas mais obsessivas, né, e tudo mais. Mas no geral, assim, quase que de um modo geral, a paixão que a gente tem por uma pessoa, me apaixonei por alguém, isso com o tempo passa. Pode se transformar em amor, como o outro poema que você leu, né, você declamou no início da nossa conversa. Mas essa questão do perdão depende de cada pessoa, né? É um exercício que passa pela sua maturidade, pelo seu aprendizado, pela sua evolução espiritual, pela sua compreensão do que é perdão, porque parece que enquanto a gente se mantém ofendido, parece que a gente está maltratando a outra pessoa, né? Acho que é mais ou menos esse o raciocínio, né? Eu não te perdoo. Parece que a gente está maltratando o outro. É uma ilusão, né? E de fato a gente não está maltratando o outro com a falta do perdão. Está maltratando a gente mesmo, né? A Isso gente. leva um tempo para a pessoa compreender isso, né? Uhum. Leva Mas um aí é um onde entra a aprendizado. outra parte, Pois é. né? Aí é onde entra a outra estrofe, que perdão não é Isso, abraçar exatamente. nem beijar o ofensor. Não é abraçar nem beijar o ofensor. É se apegar com Cristo e curando a sua dor. Quando eu falo se apegar com Cristo, eu estou falando no contexto de religiosidade, mas é se apegar com o seu eu interior, Uhum. sarando as feridas, para que as lembranças ruins não sejam mais percebidas, né? Então, assim, eu acho muito interessante, porque, por exemplo, às vezes você vive, vamos dizer, vive uma relação com a pessoa, né? E eu tenho uma coisa muito boa em mim. Eu sou uma pessoa que nos meus arquivos, eu não guardo muito arquivos ruins. Eu tenho uma ferramenta que eu usei, inconsciente, de sair deletando essas coisas. Então, assim, eu vou vivendo a vida, e claro que eu tive momentos ruins, mas não são eles que vêm, não. Eu venho sempre os momentos bons. Então, assim, tem pessoas que convivem com outra, e quando vai soltar o verbo, aí abre a caixa de Pandora lá, é Isso. só de tragédias, né? Então, assim, por exemplo, aí eu digo assim, Francisco, a gente viajou, foi para um lugar maravilhoso, um paraíso, né? Só que teve uma hora lá que eu estava contigo e eu fui te dar um sorvete, aí o sorvete caiu e melou tua blusa. Aí tu consegue lembrar do sorvete que melou tua blusa e não consegue lembrar Isso. da semana que ocorreu, né, no paraíso. Eu acho muito interessante pessoas que pensam assim. Mas é justamente esse exercício que a gente tem que fazer em nós, né? Existe uma amplidão de coisas positivas na nossa vida, né? E essa consciência de que essa mágoa é veneno, né? Muita gente demora, né, para poder desenvolver isso. Quando você diz, não é apagar o algoz de sua vida, é difícil não lembrar, né? Quando você vê a pessoa novamente, vem tudo à tona, vem tudo novamente, né? Não Às tem vezes como pode passar apagar. anos, pode passar, nossa, pode passar décadas e você não consegue Uhum. esquecer. No primeiro É. momento é bom se afastar, né? É bom não ver, né? Essa pessoa, Uhum. dependendo do nível de Claro. maldade que ele fez. A gente Mas precisa desse tempo, né? e você fala que trazê-lo para casa, dando para ele guarida, mas quem sabe, enfim, quem consegue É. fazer isso, né? Em quais situações a gente consegue fazer isso? Às vezes no primeiro momento a gente não consegue e nem Não. deve, né? Porque eu acho que isso é uma violência, né? Consigo Justo, a gente precisa de um tempo, né? de um Mas, assim, tempo. mas o perdão não é a gente apagar. Não vai Isso. apagar. Não é apagar. Porém, também não é trazer ele para casa, né? Você vai dizer assim, eu vou ser
o anjo de Deus, vou trazer o cabra para dentro de casa. Não, não é isso, porque aí entra um ponto que a gente falou no começo, uma questão chamada afinidade, Isso. né? Espíritos afins. Ele não é um espírito afim, né? Pode até ser, mas nesse momento não é, né? Então a gente tem que entender. Eu gosto muito, assim, a gente tem Jesus como modelo e guia. O que é que isso quer dizer? Que quando a gente quiser saber se alguma coisa é para ser feita ou não, pensa assim, como é que Jesus faria? Então Jesus, quando caminhava ali, né, por aquelas terras, ele tinha uma visão além do alcance, então ele conseguia perceber todas as pessoas. Mas por que ele não atendia todo mundo? Porque ele escolhia alguns, né? Uhum. Porque, claro, ele sabia quem Isso. estava receptivo e quem não estava para receber a cura. Era tanto que quando ele curava, ele dizia, não foi eu que curei, não, foi tu mesmo que se curou. Porque tinha uns que tinha fé, outros não tinha. Então ele curava. Porém, acontecia algo depois muito interessante. Jesus não ia atrás da pessoa para saber se a pessoa tinha sido curada ou não. Ele fazia aquela parte dele, né? E o restante da caminhada, quem faz é cada um de nós. Eu não estou dizendo com isso que a gente não possa ser assistencialista, né? A gente que possa. Uhum. Claro, né? Temos que ser. Mas tem coisas que não cabem na nossa bagagem, não. A Como essa mochila, mãe, por exemplo, né? De é, chegar ao é a, mo- ponto juro, de ir a visitar. mochila, a mochila minha, ela é minha. A sua mochila é a Uhum. sua mochila. Eu Isso. boto nas minhas coisas. Agora, claro, na caminhada eu posso dizer, Francisco, me dá tua mochila para eu carregar um pouquinho, né? Porque mais a mochila é sua, né? Então não é apagar o algoz de sua vida, nem levá-lo para casa, dando para ir guarida, né? Não é para fazer isso, não, né? Mas quem sabe orar por ele até o dia da partida. Isso. Por quê? Porque a oração eu posso fazer, posso orar para ele todos os dias, né? Mas não posso trazer ele para a minha vida, porque a minha vida é minha. Isso, agora isso me fez lembrar, Edgar, outra situação. Claro que isso depende do nível de cada pessoa. No caso dessa senhora que foi visitar o assassino, né, do filho, mas em outras situações que não sejam tão graves, passado um tempo, se a pessoa consegue trazer, né, é, providenciar para que essa pessoa volte para a sua vida, pode até contribuir para apagar aquela última lembrança ruim. Claro que não, por exemplo, você me fez uma ofensa, me fez algo ruim, pronto. Essa é a última lembrança que eu tenho de você. E aí te afastei da minha vida. Passado um tempo, né, que essa, como você fala aqui na segunda estrofe, né, deixa eu ver, sarar o luto do peito, na primeira, sarar o luto do peito, né, ou seja, aquela dor que está aqui sangrando em mim, né, passou, né, tá a mágoa, mas aquela dor forte passou. Vou trazer você de novo para a minha vida, para que a gente possa ter outras experiências. Não vou esquecer que você me fez, mas vamos ter outras experiências. Isso também colabora para o perdão. A relação não vai ser mais a mesma, né? De confiança, né? E tudo mais. Mas isso também ajuda quando a gente consegue chegar nesse ponto, né? De ter esse tipo de Claro. reconciliação, mas não vai ser mais como antes. Mas pelo menos aquela lembrança que eu vou ter de você não vai ser aquela, né? A gente vai construir uma outra história, né? Uhum. Em outra circunstância, viver outras experiências. Isso também é É, por, válido. claro que é válido, mas é porque a gente sempre está cobrando alguma coisa ao outro de coisas que ela não pode nos dar. Deixa eu tentar explicar isso aqui para você. Nós somos seres imperfeitos. O que é que acontece nisso aí? É uma coisa chamada, não é ansiedade, mas é uma coisa chamada, como é que quando eu te prometo uma coisa e eu não te dou isso? Você está falando da E usar expectativa, de criar expectativa, a palavra expectativa em é relação. justo, justo. Né? Então, por exemplo, eu tenho um relacionamento com você, a gente se conhece, então, de certa forma, eu crio uma expectativa para você de coisas que eu não posso te dar. Eu e você criou. Por exemplo, eu crio, não estou dizendo que isso é certo ou errado, tá? Só estou dizendo das nossas imperfeições. Então, eu digo para você, eu vou ser fiel. Mas o que é a fidelidade? Eu consigo ser fiel? Eu não consigo ser fiel nem comigo, porque eu às vezes
quero fazer algumas coisas e eu não faço essas coisas, então eu não fui fiel diante das minhas coisas que eu pensei. Então, como é que a gente pode ser fiel para uma pessoa? Então, a gente cria expectativas, né, para uma pessoa, e a pessoa diz, você me traiu nesse... Não estou falando só na Uhum. traição de estar com outro, na traição de várias coisas. Né? Você disse que era isso, mas você não é. Mas quem foi que criou essa expectativa? Foi você ou fui Uhum. eu? Não é isso? Então, a gente tem que entender um pouco dessas questões também, né? E a relação é justamente a gente perceber que nós somos falhos, que a gente pode errar e pode acertar. Então, quando a gente tem essa ideia, o perdão fica mais fácil, É. né? O perdão Isso, fica mais perdoar o fácil. outro passa por isso também. Agora, numa Junto. relação íntima, né, uma relação conjugal, por exemplo, sempre vai ter essa expectativa, né? Esperar que o outro se Uhum. modifique, né? Esperar que a parte... Claro, E tem também a questão da confiança, né, que se abala, né? Mas, por exemplo, claro. em outro tipo de relação, é mais fácil não criar expectativa. É como se fosse assim, não, eu já conheço fulano, eu já sei do que fulano é capaz, né? Então você já Uhum. está preparado. Se a pessoa aprontar novamente, não será É. surpresa. Você vai ficar meio que pisando em ovos, né? Tomando cuidado naquela Não, relação, é. né? Novamente. Nesse contexto de conjugal, né, de traição, é um pouco mais delicado porque está ligado também a intimidades, né? Isso. Então, assim, uma coisa é seus pensamentos, os pensamentos, né? Ele lhe trai pessoas, Uhum. né? Porque você não tem um controle, né? E E a você tem expectativa é vontades. inevitável nos relacionamentos Justo. porque é uma troca, né? Uma Agora, troca. claro, você estar com outra pessoa, né, e jurando amor para outra, aí isso, na verdade, você não está traindo, você está se traindo. Isso é uma ilusão, é um Porque, engano. porque quando eu digo para uma pessoa, eu te amo, o amor está ligado em várias coisas. E depois eu estou dividindo esse amor com outra pessoa, né? Então, é como se eu É um estivesse conflito. traindo Isso. as minhas coisas. Então, na verdade, a traição, ela não está também, mas ela está relacionada primeiramente a você. Exatamente. Primeiramente, você está se traindo. Porque o que é que pode acontecer? Tem uma música de Los Hermanos que fala muito bem disso, que é Conversa de Botas Batidas, eu acho o nome da poesia. E essa poesia ele fala justamente de um casal que eles tiveram vidas diferentes. Um casou com outro casou com outro. Só que eles se encontravam na vida num hotel que tinha no Rio de Janeiro, se eu não me engano. E velhinhos, eles iam lá se encontrar, ficavam os dois juntos lá, mas cada um tinha sua família. E um dia esse prédio caiu e eles morreram nesse prédio, né? Na queda do prédio. E depois descobri que eles não eram casados, né? Eles viviam lá, eles iam sempre para lá se encontrar. Então a pergunta é a seguinte: quem eles estavam traindo? Eles Uhum. estavam se traindo porque eles não viveram uma vida juntos, né? Eles não estavam traindo as outras pessoas, eles estavam se traindo porque eles não viveram algo junto. Então, na verdade, o casal, eles eram um casal, né? Eles eram um casal. Só que eles estavam se traindo porque eles não tiveram coragem de viver isso junto. Então, esses pontos são muito delicados, né? E a poesia É. é justamente para isso, para a gente perceber tudo isso, entendeu? E você percebeu como essa ideia, né, do canal Poesia que Edifica é interessante, né? Porque a gente vê que a poesia permite essas reflexões todas, né? É, Essa nossa, porque só esse teu poema aqui, nossa, já a dá, gente ficar o ó, dia inteiro. porque você perceba eu estou dizendo nessa situação e claro, a gente está falando do contexto poético e Uhum. filosófico. Então tudo existe viés, né? O Isso. que eu estou dizendo não é uma verdade absoluta, mas são questões filosóficas para a gente entrar nesse universo. Então, quando eu falei dessa situação, quando ele estava com a esposa dele mesmo, na Uhum. verdade era ali que existia a traição, Exatamente. porque não existiu o amor. Então, a traição está onde não existe o amor. Na verdade, ele amava uma pessoa que ele não conseguiu viver com essa pessoa. Então, quando ele estava com essa pessoa nesse hotel, ele não estava traindo ninguém. Ele estava vivendo o amor. Né? E quando Isso é muito compreender interessante. isso, quando mais tarde se der conta exatamente disso que você está dizendo, dessas pessoas, aí vem aquela coisa de se, puxa vida, o que foi que eu fiz? Não dá para voltar atrás, né? Não dá para fazer outra história, né? A história que eu realmente queria fazer. Mas depois vocês vejam, vai ficar gravado, vocês vejam essa Tá música. bom,
eu acho que é conversa de botas batidas, Los Hermanos. Vou sim. Olha, eu adorei essa aqui. Talvez essa tenha a ver comigo. Vamos ver. O perdão é olhar para trás, ver o que te machucou, perceber quanto cresceu, quanto se modificou, que na janela da vida a paisagem já mudou. Nossa, essa superação é bom. Isso é bom demais. Você olhar para trás, olhar para uma pessoa, né, com que você teve alguma diferença, alguma questão, e você perceber que aquilo já não afeta mais, né? Que a gente superou, voltar a algum lugar, né, onde aconteceram coisas ruins, e aquilo já não afeta mais. Como isso é bom, né, a gente poder superar. E Aham. aí? Não, Como é é que... justamente aquilo que eu tinha falado, assim, é você encontrar um amor do passado, que quando você é Aham, adolescente, você diz, é o amor da sim. minha vida, e de repente você olha assim no futuro e você diz assim, meu Deus do céu, né? Por que danado essa pessoa foi esse amor da minha vida, né? Mas Então é aí, justamente isso. mas Oi. numa situação dolorosa, né? Uma situação Claro, dolorosa, meu Deus, você olhar para uma pessoa que lhe fez mal ou voltar a um lugar, né, de lembranças ruins e perceber que aquilo ali já não afeta mais. Isso é perceber muito quanto bom. crescer, né? Quanto Quanto se você cresce modificou. e que viveu outras experiências, porque essa falta de perdão faz a gente ficar estacionado, né? A gente fica ali Aí, estacionado. aí é onde entra a parte da janela, né? Isso. Que na janela da vida a paisagem já mudou, né? E a gente não explorou esse outro lado da janela para viver outras experiências, né? E essa Aham. outra estrofe aqui, o perdão é rir da vida e ser nela um palhaço, trocar o choro, a raiva, pelo um cheiro, um abraço, em vez de querer folgar, melhor apertar o laço. Algo que É porque eu tenho. Ah, é porque às fala. vezes a gente quer jogar fora, na verdade não é jogar, na verdade é apertar, não é folgar o laço, e sim apertar. Mas fala Olha depois eu só, comento. eu já mudei de estrofe, acho que a minha estrofe é essa. Rir. Sabe por quê? Porque eu acho que algo que é da minha natureza, Edgar, e que eu insisto em preservar isso, é rir de tudo, né? Até das coisas ruins, até das situações complicadas, sabe? Às vezes você comete um erro, aí você ri. Puxa vida, meu Deus, a gente ri de tudo. Rir é bom, né? Do erro que a gente cometeu às vezes sem querer, do erro que o outro cometeu, né? Rir daquela situação que foi tão triste, agora eu olho para aquela situação, meu Deus, como é que eu pude levar aquilo tão a sério e rir? Eu acho que o riso é tão salutar, é tão curador, né? Tem a ver com a cura, né? Também é tão curador o É. riso. O riso é curador e é Pronto. um auxílio maravilhoso para o É, perdão. em relação a isso, você decifrou minha estrofe. A minha estrofe é É essa. a sua! É, foi o que eu, Ótimo! foi o que eu lhe falei, assim, eu tenho uns arquivos que são deletados, ou eles são bem guardados, né? Porque o meu arquivo de vida é rir da vida, ser né, um palhaço. É tanto que eu brinco com o cachorro aqui, eu brinco com os meninos, assim. Então, é rir da vida, é ser né, um palhaço, né? Trocar o choro, a raiva pelo um cheiro, um abraço. Um dia desse eu estava fazendo a retrospectiva da minha vida, não sei porquê, estava lembrando da minha infância. Minha infância foi uma infância muito difícil, assim, né? Assim, a gente foi privado de coisas materiais, a gente foi privado, assim, na minha infância, eu passei até fome, né? Uhum, E, imagino. e, e você acredita que eu não consigo me lembrar dessas coisas como se fosse algo ruim? Como se você fosse Porque eu vítima, né, da brincava vida, vítima da vida, que a vida, né? Não, infelicidade. poxa, a gente brincava tanto, a gente ia para a rua, saía de manhã, só voltava de noite, né? E eu acho que a mãe achava bom, porque pelo menos não tinha precisava ir atrás de comida, né? Porque tinha pouca, né? Dizia, não, vai brincar, menina. A gente se Passa o virava, tempo. comia, a gente brincava com o que tinha, comia o que tinha. E esses são os momentos que eu guardo, né? Então, assim, esses outros momentos eu lembro, às vezes, poxa,
interessante, passei dificuldades mesmo, mas não são. Então, na Isso. verdade, é rir da vida, ser um palhaço, trocar o choro, a raiva, pelo um cheiro, um Isso. abraço, né? E isso também, Edgar, nós nordestinos fazemos graça com tudo, né? Com É, tudo a gente faz graça, até da desgraça a gente faz mas graça, né? quando você falou essa questão de nós somos muito receptivos, nordestinos, está muito dentro dessa questão das dificuldades, né? Não que hoje nós passamos a dificuldade, é porque a gente sempre, e também o restante do país, sempre vê o nordestino como se fosse o nordestino da década de 60, 70, 40, né? Isso. Que eram, claro que hoje nós não somos mais assim. Mas, claro que hoje a gente ainda existe no interior do Nordeste pessoas que vivem como se fosse na década de 60, né? Então, mas essa dificuldade que nós passamos, nós no contexto de nossos pais, nós também um Da pouquinho nossa a gente, geração, né, da principalmente. nossa, a gente ainda passou. Então, essas dificuldades nos tornaram pessoas mais receptivas para outro. Por quê? Porque nós passamos tantas dificuldades, quando a gente recebia alguém de fora, dizia, não, você não vai passar, você vem cá que você vai ter o bom e do melhor, nem que a gente bota uma redinha para você, né? Então, isso foi nos tornando pessoas receptivas, né? Que a gente Isso. quer, é diferente da gente chegar numa região do Brasil que as pessoas vivam em melhor qualidade de vida, assim. Então, chega outra pessoa, eles nem ligam muito, né? Porque eles pensam que todo mundo está no mesmo patamar, né? Então, a gente trouxe isso e saiu passando de geração em geração. Então, a gente é receptivo Isso. por conta das dificuldades que nós Eu passamos, digo né? que nós somos calejados, né? E Isso. aí nós já sabemos lidar com as situações porque já somos experientes, já sabemos, faz parte da rotina de muita gente. E isso me faz lembrar desse momento agora do isolamento, dessa questão da Covid. Tem pessoas que encaram, eu, por exemplo, nas minhas conversas com os meus alunos e pais de alunos, nesse contato nosso agora, né, de contato remoto, de aula remota e tudo, às vezes, alguns Uhum. pais e algumas mães falam dessa situação de uma maneira que é diferente a minha maneira de ver. Eu estou aqui trancada em casa, posso me dar o luxo de ficar trancada em casa, trabalhar de casa, mas aquelas pessoas que precisam ir trabalhar e que estão correndo risco, né, aí Uhum. fora e tudo, elas falam de uma outra maneira. Não tão apavoradas como eu que estou aqui trancada, né? Há uma diferença também. A pessoa, independentemente do que esteja acontecendo no mundo, faça chuva, faça sol, elas têm que ir trabalhar todos os dias. Então, já vê a situação com outro olhar, de uma outra maneira, do que eu que estou aqui comodamente trancafiada aqui dentro de casa, sair lá fora na calçada, já estou apavorada, né? Então, acho que a gente É, fica calejado de tanto viver naquela situação, a gente já encara com uma certa naturalidade, né? Claro que a gente tem noção do perigo da coisa, mas já não encara com tanto temor, né? é, mas essa questão da visão do pessoal que está na rua, ela se divide também, porque tem pessoas que precisam do trabalho, Sim, sabe do sim, perigo, mas precisam sair. Mas a sim. gente pode pensar o seguinte: a maioria dessas pessoas, das outras, é ignorância Uhum. mesmo, Sim, né? sim. Então existe uma ignorância a respeito do que está acontecendo que é enorme. E diante disso existe um fator que é fundamental. E eu não estou falando que esse fator é político, não estou falando disso. Então, para quem apoia um ou outro, eu não estou dizendo isso. Mas a fala do nosso presidente, ela refletiu de uma forma muito negativa, porque no início de tudo isso, ele disse que isso era apenas uma gripezinha, e essa gripezinha já matou mais de 90 mil pessoas, né? Então, assim, quando você... Por isso a importância de nós que levantamos uma bandeira do cristianismo, independente da Uhum. religião, por isso que a gente tem que se preocupar em algumas coisas que são cruciais. Uma delas é a fala. Então, eu, como poeta, eu me preocupo muito com o que eu estou dizendo. Então, quando eu escrevo uma poesia dessa sobre o perdão, eu releio ela 1000 vezes, É uma para que, responsabilidade. porque tem uma responsabilidade. Então, quando eu sou um líder, eu tenho que ter a responsabilidade do que eu estou falando. Então, quando eu chego num contexto nacional,
e digo que é uma gripezinha, ou digo que um remédio que não tem um contexto científico comprovado e digo que você pode tomar, diante dos médicos e tudo mais, né, dizendo que isso não foi testado e que tem as probabilidades de sim, de não, isso é uma irresponsabilidade. E eu não estou falando de político, de questões políticas, não. Eu estou falando de questões humanas, né? Então, por exemplo, a gente tem um líder como Gandhi foi um líder, que libertou um país sem usar as armas. Você já imaginou, né, a voz desse homem falando? O Cristo, né, que falava em versos. Então, a gente que está na frente de uma coisa, como eu estou na frente de uma coisa, eu não posso chegar na sala de aula e dizer o que eu quero dizer, ou o que eu penso. Não, eu tenho que fazer uma peneirinha e dizer o que é Edgar vai dizer. É tanto que quando a gente estava comentando aqui, quando eu falo na unidade prisional, eu falo de um jeito, quando eu falo numa escola, eu falo de um jeito. Apesar de o que eu estou falando é poesia. Então, a gente tem que se preocupar. Só para você ter uma ideia, eu tenho uma amiga que ela tem um problema de saúde, que ela toma medicamento, né, com cloroquina, né? E ela não encontra mais esse produto, ela comprava uma caixa por R$100. Hoje a caixa está por 500. Por quê? Porque todo mundo que tem dinheiro está comprando, e ela que precisa e não tem, não acha, né? Então, isso é preocupante. Tá entendendo? Sem Então, nós dúvida. temos que se preocupar com o que a gente fala. Eu não estou dizendo que ele é bom, que ele é ruim, para quem apoia e para quem não apoia. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós somos responsáveis por aquilo que a gente fala. E quando a gente tem um público, a gente tem que ter preocupação do que a gente fala. Porque a gente tem que ter um filtro. Nesse contexto, como educadores, né? Eu acho muito importante que na postura de educador a gente estimule os nossos educandos, né, a pensar, a ver os lados de tudo, né? Os dois lados das situações, para que ele encontre o seu pensamento, né? E devidamente fundamentado, né? E em relação a isso, quando eu falei do pai e da mãe que tem que ir trabalhar, essa maneira de enfrentar nesse contexto, quando eu citei o nordestino, né, que a gente enfrenta tudo porque precisa enfrentar, mas é o seu olhar, a maneira como você enfrenta, né? Ou você enfrenta com pavor porque não está acostumado a lidar com essa situação, mas quem já está acostumado a viver assim, né, tem a sua maneira de enfrentar, que não é essa maneira apavorada de alguém como eu que estou aqui trancado o tempo todo em casa, né? Quando saio ali um tempinho, já me apavoro com tudo. Quem está na lida diária já vai com um olhar diferente, né? Mas se a gente tivesse a visão apavorada sua, a gente não teria esse monte de mortes. Porque no início desse processo, se nós tivéssemos feito esse isolamento social da forma correta, a gente não estaria vivendo isso que a gente está vivendo. Então, existem algumas coisas que tem que ser rígidas para que a gente possa aprender. Por exemplo, quando foi obrigado a gente usar cinto de segurança no carro, se dissesse assim, pessoal, vocês têm que usar cinto. Quem era que ia usar? Ninguém ia usar. Ou 2 ou 3. Aí quando disseram, é uma lei, e se você não usar, você vai pagar uma multa. E é alta a multa. Aí todo mundo usou, né? Então, se a gente no começo desse isolamento social dissesse, ó, você tem que ficar em casa, é obrigado, viu? Não é só consciência, não, é obrigado. Hoje a gente não estaria vivendo isso que a gente está vivendo. Agora, esse trabalhador que eu te falo é aquele trabalhador que, desde o início, precisou trabalhar, né? Até para manter aqueles que estão em casa, né? Claro. Porque há serviços que não pode parar, não, né? Claro. Há serviços que não dá para você dizer fique em casa, né? O enfermeiro fica em casa, o médico fica em casa, né? A pessoa que limpa fica em casa. Então, nem todos os profissionais, essa lei do fique em casa não se aplica para todas as pessoas, né? Nunca foi possível isso, né? Então, desde o início desse isolamento, justamente esse público, né, os pais dos meus alunos, né, que precisavam, que eram obrigados a ir, né, trabalhar essa visão diferente deles, né? Vou porque preciso ir, mas já enfrenta porque é obrigado a enfrentar, assim como os nossos pais, né, da nossa geração, né, que viveram, ou os nossos avós que viveram lá na roça, né, e claro. em certas épocas não tinham praticamente como
se alimentar, né? Não. Colocar na mesa tudo que era necessário, mas mesmo assim estavam lá, sorrindo, dando gargalhada e Não tem enfrentando como eu, cada dia com a sua não tem como eu dificuldade. dizer, não tem como eu dizer a uma pessoa que está com fome, dizer, não sai de casa não, para não É tem. justamente, Isso é são muito essas pessoas, relativo. né? Pois, Mas meu continue. amigo, você tem razão. Temos que fazer o Edgar 2, Edgar Ah, 3, porque eu tinha 3 poemas para conversar com você, a gente ainda está só consegui. primeiro Mas falando do aí, perdão. mas aí você me deu uma ideia massa, sabe? Assim, eu não sou interessante, assim, eu sou uma pessoa que já fala há muito tempo, né? Mas eu sou uma pessoa muito, muito ruim para, por exemplo, eu às vezes eu fico pensando, poxa, eu vou fazer um videozinho semanal que fale sobre isso, não sei o que dizer, e nunca faço, mas você me deu uma ideia massa agora. E quando eu estiver lá nas redes sociais, Instagram, abrir com poesia e a gente comentar sobre a poesia e chamar Pois várias pessoas para essa comentar. é a ideia do Poesia É, com é, Edifica, que é justamente isso, abordar diversos temas através da poesia. E o que nós estamos fazendo aqui agora, olha só, eu te falei que eu conversei sobre auto-perdão com um psicólogo, né? E a conversa toda foi por esse caminho. E com você, o caminho foi filosófico. A gente falando de que bom. perdão, mas uma outra perspectiva. E Uhum. nem falamos tudo, né? Porque cada estrofe aqui dava. A gente quis ir para outros caminhos, né? Mas é incrível a poesia, né? Ainda há quem pense que poesia é coisa de gente aluada, né? Que só vê Ah, a beleza da lua, né? O mundo desabando e a gente olhando para a lua, apreciando a beleza da lua. Claro que a gente deve mas fazer aí, isso, né? claro, Precisa para mas aí você faça o sobreviver. seguinte, você lê a última estrofe e a gente comenta para Uhum. encerrar. Pronto. E aí, essa ideia do canal Poesia que Edifica surgiu exatamente Uhum. disso, para modificar a visão das pessoas da poesia. Mas o meu pensamento não era esse, não, sabe? Ah, É para então, deixar um gostinho, tá? Já massa. exploramos o poema Perdão, eu quero terminar de outra maneira. Imagina se eu vou perder a oportunidade de ouvir você declamando. Eu quero que você me diga como é que as pessoas encontram você nas redes sociais, quais são os programas, né, que as pessoas podem conhecer Uhum. mais de você aqui no Ceará, né, que eu estou te apresentando aqui para o público cearense que prestigia o nosso canal. E eu quero que você termine, aí você decide. Se você fala do amor, né, que foi um tema que nós tocamos aqui também, ou da gratidão, que também tem tudo a ver, né? Com É, a nossa conversa aqui. massa. Mas aí, quem quiser ouvir esse poeta declamando lá no YouTube, né, com essa minha voz assim bem carioca, só ir lá no YouTube, é Poeta Edgar Diniz, meu Instagram é Poeta Edgar, tem um site também que é poetaedgar.com.br. Se você botar lá no Google Poeta Edgar Diniz, eu acho que aparece um bocado de canto lá. Mas se quiser falar comigo lá no Instagram, Poeta Edgar, pode mandar uma mensagem e depois a gente troca o WhatsApp, a gente pode conversar Uhum. também. E sobre os Mas é livros, isso. Edgar, como a gente consegue esses livros aí maravilhosos que eu fiquei muito afim? Pronto. Aí pelo Instagram, vocês, eu vou falar o telefone, Uhum. né, que é o WhatsApp, já que é gravado, Uhum. aí vocês podem Sim. anotarem, é 986923323. Aí passa um WhatsApp lá e diga, ó, te vi no Poesia que programa edifica. tal, poesia que edifica, te vi lá no programa, e eu queria saber como é que eu consigo esses livros. Eu tenho até que hoje ir para os Correios à tarde, vou arrumar um tempinho para mandar para o pessoal de Goiás, uns livros também. Uhum. Pronto, é só a gente passa os valores. Lá no meu Instagram tem uma parte assim que tem produtos no Uhum. destaque. Sim. Aí tem meus livros, tem os valores lá, e só você dar uma olhada e dizer o que quer que a gente manda. E é E isso. antes de você encerrar com o poema, me satisfaz uma curiosidade. As suas palestras, né? Você faz palestras Uhum. nas casas espíritas a partir dos seus poemas? Como é que é? É, eu faço palestra tanto no contexto espírita como também no contexto empresarial. Algumas empresas Uhum. chamam, falar de motivação através de poesia. Então, Sempre partindo da sua poesia. de poemas das poesias que eu conheço, né? Uhum. E de
ser outros autores, mas as minhas também. E só é a gente encaminhar a poesia. Por exemplo, eu quero uma palestra sobre motivação. Então, eu vou procurar as poesias que falam de motivação. Quero poesias que falem do Evangelho de Jesus. Então, o Evangelho de Jesus, a gente fala de perdão, gratidão, né? Tem várias E poesias aí que falam rende disso também. esse bate-papo maravilhoso, né? Que hoje, Filosófico em todos os claro, caminhos. claro, sempre. Bom, essa caixinha aí, esse arquivozinho aí de deletar as coisas ruins, eu também tenho esse arquivozinho que eu estou sempre Que deletando, coisa né? boa. Porque eu Pronto, tá acho que vendo? também não falamos aqui, mas eu encerro esse assunto do perdão dizendo que é até uma questão de inteligência, né? Você ficar ruminando uma coisa ruim, né? Além de lhe causar doenças, é uma perda de tempo, né? Então, é Isso. melhor a gente ir deletando mesmo esses arquivos, né, da nossa memória e preservar aquelas coisas boas, né? Manter os Que dentro arquivos de disso, lembranças é, boas. e dentro disso que você está dizendo, entra uma parte da poesia que é justamente aquela parte que diz assim: o perdão é olhar a seca Uhum. e não ver somente dor. Se lembrar dos campos verdes, e ali já teve cor, pois que no Isso. quadro de Deus só tem tinta de amor, né? Então a vida, ela é maravilhosa. A vida é maravilhosa. E como é que tu vai ver a vida como um quadro e só tu vai ver cores cinzas? Não, porque Deus é o pintor. Então ele pintou colorido a todo mundo. Então só é a tua visão de mundo. Então vamos ver o mundo colorido em vez de ver o mundo só cinza. Claro que tem uns quadrozinhos que às vezes a gente não está num momento ruim, a gente pinta ele cinza. Mas se tu olhar no teu, na tua exposição, né? Todos nós temos nossa exposição, você vai ver que só tem quadros, a maioria dos quadros são coloridos. Então, a opção é Menino, essa sua. conversa está rendendo maravilhosamente. Olha o Mas que que vamos eu tô. embora. Vamos embora. Só tô pensando aqui em duas coisas, sabe? Que são Aham. exatamente esses momentos de tristeza, de coisas ruins que nos inspiram a escrever, né? Você falou Uhum. das pessoas mais endurecidas, né? Que não conseguem escrever, mas é nos nossos momentos de dores que nós produzimos esses poemas, né? É. Os melhores vêm dos momentos difíceis, né? E outro Uhum. aspecto também, na nossa condição ainda pequena, né? Para não dizer inferior, mas ainda pequena e imatura, nós só conseguimos valorizar o que é bom e enxergar o que é belo quando a gente perde, né? Ou quando a gente passa por esses momentos difíceis, né, de dor. Tá aí essa situação atual, né, dessa pandemia para nos ensinar a É valorizar, né, os verdade. encontros, né, e nos ensinar a viver de outra forma. Então, nós ainda É estamos nessa verdade. condição de aprender a viver e a Claro, valorizar claro. dessa forma. E sem Não, não, expectativas. não nos cobremos muito. Nós Isso, somos, nós somos estudantes na escola da vida. isso, Então, vamos só passar de série para série. isso. E sem cobrar também das pessoas algo que a Claro. gente Às não vezes tem não condição. cabe, às vezes não cabe a gente estar na universidade, não. Às vezes a gente está na quinta série e quer estar lá na universidade. Não, Isso. vamos, Somos todos humanos. claro. E aí, vai encerrar falando Mas, de olha, amor ou de eu queria, gratidão? eu vou encerrar com amor, porque gratidão vai ficar para a próxima. Para, como você disse, ficar o gostinho. Isso. E E para o próximo encontro, né? a gente vai versificar a gratidão. Mas o amor, eu falo, eu esse amor, eu acho que a gente comentou sobre ele, essa poesia Amor, eu escrevi ela em cestilhas, onde eu rimo o primeiro verso com o segundo, o terceiro com o sexto e o quarto com o quinto. Só que, além disso, eu fiz no formato de que cada palavra de um verso, no outro verso eu faço a palavra pela metade. Então, por exemplo, Estou loucura, observando no aqui. outro verso eu faço cura. Jornada, no outro verso, nada. Então, todos os versos, uma palavra, eu termino o outro verso com a metade dela. E deu trabalho porque são palavras que tem que você arrumar desse jeito, Aham. né? Tô Então, lembrando todas aqui as da palavras, oficina de cordel. todas as palavras que eu usei, eu tive que procurar se essa palavra diminuindo, ela também tinha significado, né? Então, deu trabalho por conta disso. Mas o amor dá trabalho, né? Porque a gente não ama
a gente não sabe amar ainda. Então, o Eu amor dá tô. trabalho. Algo que eu passei, eu falei para você que eu não seria que eu não tenho condições de ser cordelista, né? Não sei se quando terei, né? Mas algo que me chamou a atenção na oficina com você é que eu passei a observar mais essa construção, né? Isso é bom, isso é bom. Dos versos, né? Importante. Então estou vendo aqui loucura, cura, jornada, Jornada, nada, nada. cuidado, dado. Cuidado dado. Estou observando aqui. Então, vamos lá. É um Então, o começo. amor. Então, o amor, como dá trabalho, eu fiz desse jeito. E eu digo assim, o amor, irmão da loucura, na união se torna a cura para o bem-querer cuidado. É remédio na jornada, a rota certa e mais nada. É um presente por Deus dado. E esse presente sagrado vive em ti como um agrado, no céu como aqui na terra. Mas deve ser desvelado. Não queira só a seu lado. Nesse ponto é que se erra. Pois o amor é emprestado para seguir nesse estado, não o prenda em atadura. Seu corpo preso e dobrado soltará a voz em brado, que ouvirás de forma dura. Que ele em ti seja impulsão, vibrando como pulsão de um querer mesmo afamado. E mesmo que alguém degrade, ele voará da grade, voltando para o ser amado. Amor, flor de formosura, na ambição se torna usura, para quem dela faz vaidade. Ignorância tardia, nesse amor não brilha o dia, isso independe da idade. Deixai-vos que esse clamor, ao qual chamamos de amor, percorra trilhas lonjuras. A saudade é um murmúrio, e que ela não seja um muro. Desse amor, seja só juras. Meu Deus! Viu a minha cara de boba aqui? Depois você vai ver a minha cara Então de tem, boba aqui, me então deleitando, tem, apreciando então a tem muitas lindeza, coisas aí também. as lindezas da tua poesia. Que coisa linda! Eu tenho que agradecer, sabe a quem? A Elis, nossa amiga Elis, querida, por proporcionar esse nosso encontro, Edgar. E hoje eu estou naquele dia Obrigado. emotiva. Disfarçar aqui. Mas que bom, minha Mas, amiga. meu querido amigo, que já tenho você como amigo desde o do nosso primeiro contato, muito, fiquei emocionada. Que coisa boa. Muito obrigada por esse Eu que sorriso agradeço. lindo que você tem, esse teu talento lindo e essa missão. Meu Deus, olha a missão da tua poesia, né? Vai a todos os Uhum. lugares, vai ao presídio, vai à escola, vai a todos os lugares. Que missão, hein? Que responsabilidade, hein, rapaz? É verdade. Verdade. Obrigada, muito obrigada por esse nosso encontro e até um próximo, Uhum. né? Eu que agradeço. E está marcado já. Beijo para ti, Beijo a todos. Edgar. Edgar, Edgar. Edgar. Ele, minha amiga. Obrigadão. um beijo. Tchau, fica com Tchau. Deus. Tchau. Obrigado. Que coisa.